Oi! Hoje eu queria discutir com vocês um assunto que um livro me fez pensar, um livro que eu li agora nessa semana extra de maratona. E é um conceito que, assim, eu já sou familiar com ele, mas eu nunca tinha experimentado de uma forma tão, assim, uau, brother, sabe? Que me fizesse pensar. Quando a gente lê um livro, na verdade, o que torna a experiência agradável pra cada um não é necessariamente se esse livro é o livro mais bem escrito da face da Terra, se é o mais perfeito de todos, se é o mais erudito, ou se todos os buracos estão rigorosamente tapados. Na verdade, o que torna uma leitura agradável é, obviamente, você se relacionar com aquilo que você tá lendo. Claro, a leitura precisa ser prazerosa. Só que muitas vezes existe uma pressão por parte da comunidade literária ou simplesmente uma aura assim no ar que faz com que a gente tenha vergonha, vamos dizer, de gostar de alguns livros ou de apreciar algumas histórias. Aquele guilty pleasure, sabe? Que na verdade, literalmente o que diz. Um prazer que você tem que se sentir culpado por ter esse prazer. E eu vou explicar pra vocês, enquanto eu vou falando também desse livro que me fez chegar a algumas conclusões, que é Vai Sonhando, da Cynthia Zagata. Esse livro é um livro nacional, escrito por uma autora aqui do Brasil. Vai contar basicamente o seguinte: a história de uma banda composta aí por 4 integrantes, né, 4 rapazes. E o relacionamento dessa banda é meio complicado, porque assim, a banda é meio que dividida em duas duplas. O Double e o Dave, que eles não são um casal, mas às vezes eles se pegam ali. Mas o Dave não quer assumir esse relacionamento deles, entanto que quando eles estão em festas, assim, o Dave sai com alguma mulher e vai ficar com ela. E o Double fica muito chateado com isso. E por um outro lado tem a outra dupla, que é o Sean e o Peter. E esses dois também estão numa situação similar. O Sean, ele não sabe ainda muito bem o que ele tá sentindo. Parece que ele gosta muito do Peter, a relação deles é muito próxima, assim, de amizade. Eles dormem na mesma cama, eles sempre se abraçam, estão sempre fazendo carinho um no outro ali. Só que o Peter tá na mesma situação aí do Dave, então ele não quer muito assumir isso. Na verdade, ele nem sabe se ele tem esse mesmo sentimento pelo Sean. Então a gente tem a dupla da sofrência e a dupla dos que fazem os outros sofrer. E logo no começo da história, a banda tem a oportunidade de assinar com uma gravadora e sair abrindo pra uma turnê muito famosa. E a partir disso vai começar a desenrolar a nossa história. Então, pra gente conectar o assunto que eu tava falando antes com esse livro aqui, é que, por exemplo, esse livro aqui, ele me puxou muito pra minha fase adolescente, essa questão de bandas de pop rock, questão de fanfic, em questão de estar apaixonadinho aí pelos membros da banda, sabe? Quem não sabe, eu fui parte de um fã-clube de McFly aqui na cidade onde eu moro, que é Londrina, e era basicamente assim, 30 meninas e eu ali no meio, só eu de menina, a gente fazia encontros mensais pra falar sobre McFly, pra falar sobre a banda e discutir, surtar com as músicas novas. Isso foi uma grande parte aí que eu tento esconder na minha vida. E ler esse livro aqui, ele remeteu muito àquela época, então eu me conectei bastante com esse assunto. E a narrativa, por causa disso, ela traz essa vibe meio fanfic, não que seja uma fanfic, mas tem toda essa questão de você imaginar o que se passa com a banda por trás dos holofotes, então como que é os bastidores, como que é o relacionamento deles. Foi uma leitura agradável, eu fiquei muito compenetrado nessa questão do romance dos membros da banda, das coisas que vão acontecendo, até o nosso, não protagonista, porque a gente tem o ponto de vista de todo mundo, mas focado ali no Double, que é meio que o líder da banda. Ele começa a trocar ideia ali com o dono da gravadora que quer assinar eles. Tem até um conflito, tipo, será que ele só tá assinando porque ele gosta de mim, porque ele quer dar uns beijos? Só que no começo da leitura eu fiquei um pouquinho confuso, assim, tentando entender quem era quem, o que tava acontecendo ali, os pontos de vista, porque ele não tem um narrador muito claro, sabe? Eu acho que isso faltou um pouquinho. Ele fica pulando de ponto de vista, de repente tá falando sobre um personagem, de repente sobre outro, e daí eu ficava confuso em quem tava comandando a cena. E como eu disse pra vocês, eu achei o relacionamento dos personagens muito interessante, assim, basicamente nesse livro quase todo mundo é gay ou bi, e se não é, ainda tá se descobrindo, que nem o Sean, então eu já fiquei todo alvoroçado com isso, né? Sabe aquele sentimento mais forte que você, profundo, que vem da alma, que chega a coçar os pelinhos aqui, assim, de você shippar um casal tão forte? Meu Deus, como eu queria que alguns personagens ficassem juntos, que coisas, que cenas acontecessem, que beijos acontecessem, e eu nunca fui muito disso, de ficar shippando, e eu fiquei assustado comigo mesmo, que isso aqui aflorou, trouxe à tona esse meu lado de shipper louco. E claro que assim, eu achei algumas coisas na escrita e na história, na trama, um pouco exageradas demais, sabe? Coisas difíceis de acreditar. E até algumas cenas que não acrescentavam muito à história. Tipo, tem uma cena aqui que o Peter e o Sean, eles estão na cama deitados, assistindo um episódio de Queer as Folk, que por sinal é uma série que eu amo, que eu assistia quando eu era mais adolescentezinha e assistia acho que umas 3 vezes todas as temporadas. E fica tipo 2 páginas contando o que tá acontecendo no episódio, como eles estão reagindo a esse episódio. Enfim, como eu gosto de Queer as Folk também, eu fiquei muito tipo, eu lembro dessa cena, eu assisti essa cena. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? E apesar de ter alguns problemas, ter algumas coisas que me incomodaram, alguns defeitinhos em relação à parte mais técnica do livro, assim, eu ainda fiquei apaixonado, eu me senti conectado com a trama, entendeu? Não foi a trama mais perfeita, teve problemas, mas eu amei. Na verdade, eu dei 3,5 estrelas pra ele, mas o meu coração tava muito investido nisso, o que também leva à discussão de que nota pra livro é muito subjetiva, sabe? Não quer dizer que 3,5 é ruim. Tem muitas coisas por trás disso, tem muitos fatores, muitos detalhes que podem influenciar
influenciar essa nota e, enfim, isso aí pode ser assunto para outro vídeo também. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu acho que o que eu quero linkar é que a gente precisa aprender a apreciar mais os livros pelo que eles são de verdade e não em comparação com outras coisas, com outros fatores. Vamos apreciar só o que a gente tá lendo e qual é a proposta desse livro e o que ele significa pra gente. Nem sempre a gente precisa analisar uma coisa friamente e fazer uma escala assim de esse é melhor que esse aqui se parece com aquele. Eu acho que a questão que a gente tem que se fazer é o que vale em um livro. A luz acabou de mudar, agora tá amarela, agora tá branca, porque esse sol não se decide onde vai ficar. E a conclusão que eu quero chegar aqui com isso é que a leitura é válida a partir do momento que ela significa alguma coisa pra você e acabou. Isso não tá aberto pra discussão ou julgamento, sinto muito. A gente tem até uma questão aqui no livro que dá a conotação dele do Vai Sonhando, né, do título, que o Sean, ele tem sonhos muito esquisitos toda noite que ele dorme. Um sonho é ligado com o outro, sabe, como se fosse uma continuação do outro, e eles vão contando uma história paralela ao que tá acontecendo na vida real. Então, ali no sonho ele vai sonhar com ele mesmo e o Peter, só que o Peter é um outro personagem com outro nome, que é o Pietro, e a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, a gente sabe que ele tá sonhando. Inclusive, eu achei muito real isso, me fez conectar um pouquinho mais com o livro, porque sabe quando você sonha com uma pessoa, assim, uma pessoa que você gosta, ou um crush, alguma coisa, e quando você acorda, você tem um sentimento muito forte em relação a isso. Pelo menos eu já tive isso, não sei se é bizarro, vocês comentam aqui embaixo. Quando vocês sonham com alguém, você também fica pensando o dia inteiro naquela pessoa? Aí você imagina o Sean sonhar com uma pessoa que ele é apaixonado, que na verdade ele não sabe se ama ele de volta, e ter que ver essa pessoa todo dia, porque eles são da mesma banda, e ter que tocar e conviver com essa pessoa e fazer turnê e tá dentro de um ônibus trancado com ele, sentindo todas as coisas que ele sente, deve ser muito difícil. Ainda assim, mais nesses sentimentos conflitantes, eu achei que algumas vezes os personagens, eles estão servindo a trama e não a trama servindo a eles, sabe? Então algumas vezes eles são inconsistentes nas atitudes, você fica se perguntando, mas por que ele tava de um jeito e agora de repente ele tá de outro jeito? Eu queria que tivesse muito mais profundidade pra cada um deles, no sentido de, queria saber um pouquinho mais sobre o passado, sabe? Queria saber mais sobre a família. Na verdade eu não sei muita coisa sobre nada ali em relação ao passado dos personagens, e isso eu acho que agregaria muito mais ao livro. E por causa disso também, em conjunto com a escrita, eu não sei explicar o que na escrita causou isso, mas eu acho que a sensação geral que eu tive com esse livro é que a maioria dos eventos não são tão memoráveis assim. Então as coisas que acontecem não são, grandes cenas que eu vou me lembrar depois, que vai marcar minha memória. Eu acho que o que predominou mais realmente foi o meu interesse pela relação dos personagens e pelo caminho que tudo isso estava tomando. Só que ainda assim, a maioria das cenas não me marcando de uma forma específica, chega no final assim, eu fiquei muito querendo colocar o Double num potinho e guardar e proteger ele do universo pra sempre. E eu terminei a leitura sentindo muita falta, muita saudade dos personagens, e eu terminei de coração partido, porque vamos combinar que esse livro é triste. Sinta o que você fez comigo, porque o final eu fiquei um pouquinho triste. E o que me deixou mais feliz é que eu trouxe de volta então à tona esse Victor da adolescência, esse Victor fã de McFly, esse Victor que ficava imaginando os membros da banda. Ai, foi uma coisa vergonhosa, gente, que lá no fã-clube cada um tinha o sobrenome da pessoa que você mais gostava ali na banda. Então no McFly eu era mais fã de Harry Jude, então eu me chamava Victor Jude. Ai, adolescência. Tem muitas questões em relação ao relacionamento dos personagens, a essa coisa de eu gosto dele, mas ele não gosta de mim. Você ficar olhando pra aquela pessoa que você gosta e imaginando ela te olhando da mesma forma, ela te lançando olhares carinhosos, ou até uma paixão secreta pra um amigo que você não quer contar, não saber colocar um fim em alguma coisa que tá te machucando simplesmente porque você gosta muito daquela pessoa. Então agora, pra gente fechar essa discussão gostosa, vamos refletir o seguinte: valeu ou não valeu a pena a leitura desse livro, trazer todos esses sentimentos de volta, sentir algumas coisas novamente, sabe? Foi um livro perfeito? Longe de ser, não foi um livro perfeito, encontrei alguns problemas, mas tá aqui, ó, tá guardadinho no meu coração pra sempre. E é isso, galera. Antes da gente sair aí julgando e falar e decidir o que é guilty pleasure e decidir o que é literatura boa, o que é literatura ruim, qual é o valor que tem um livro que te pega nos sentimentos, que entra ali no seu coração, que te faz viver coisas novamente. Enfim, vamos pensar sobre isso um pouquinho, né? E se você se identifica com as coisas que eu falei aqui, super vale a leitura de Vai Sonhando, da Cynthia Zagato. Quer comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E olha só que bacana, o canal tá oferecendo um desconto de 5% se você usar o cupom GF. Então, Geek Freak, só o G e o F. Ali na hora da compra você ganha desconto de 5%. Tem e-book na Amazon também, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Se você quer prestigiar também, o lançamento do livro vai ser agora, dia 12 de agosto, às 4 horas da tarde, lá na Casa 1, que é um centro de acolhimento e cultura LGBT muito bacana. Eu vou deixar pra vocês todos os links do evento também, todas as informações aqui embaixo pra vocês não se perderem, beleza?
beleza? Pra saber mais sobre as coisas que eu tô lendo, pra acompanhar minhas opiniões, ou pra acompanhar mais as coisas sobre o canal, meu dia a dia, opiniões, discussões, e também jogar conversa fora, falar nada com nada e falar bobagem, me segue nas redes sociais. Todos os endereços estão aqui pra você, Facebook, Twitter, Instagram. Vocês vão ficar mais próximos de Geek Freak, vão poder acompanhar aí tudo em primeira mão, beleza? Se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve, e assim você vai receber todos os vídeos novos assim que eles forem ao ar. E claro, se você resolveu se inscrever, seja muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!